E por pressão interna sobre a ida de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, a venda do jogador pode não acontecer. Eu vou falar sobre isso, vou falar do Grêmio que propõe ao Flamengo um empréstimo com opção de compra por Everton Cebolinha e vou falar também do atacante Pedro, porque segundo informações ele pediu para sair do treino e por isso não foi relacionado para o jogo de hoje contra o São Paulo. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje tem Mengão no Brasileirão e eu tô aqui, rapaziada, trazendo tudo de informações do nosso Mengão para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de passar todas as notícias do nosso Mengão, do nosso Flamengo para vocês, deixa eu pedir uma coisinha, né, rapaziada, para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, rapaziada, eu venho percebendo que muito mais de 50% das pessoas que vêm aqui no meu canal todos os dias, rapaziada, assiste os vídeos, porém ainda não é inscrito, galera. Ou seja, eu vou ter que pedir pra vocês, na moral e na humildade, pra sentar o dedo, rapaziada, se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, eu vou ter a certeza, viu, rapaziada, de que é pra me vir aqui todo dia trazer mais e mais informações do nosso Mengão, rapaziada, para todos vocês. Agora sim, galera, vamos pro que interessa. Vamos pra notícia, né, rapaziada? Porque ontem eu trouxe a informação que a diretoria do Flamengo iria abrir mão de Matheus Gonçalves, iria repassar ele, rapaziada, para o Cruzeiro, e o Cruzeiro iria pagar ao Flamengo 3,5 milhões de reais. Porém, entretanto, rapaziada, depois que eles soltaram essa notícia, o torcedor rubro-negro caiu em cima da diretoria, reclamou bastante, xingou bastante, e parece que eles escutaram, viu, rapaziada? Porque hoje saiu outra informação de que a diretoria do Flamengo iria recuar nas negociações e o Matheus Gonçalves, que estava praticamente pisando lá no Cruzeiro, né, rapaziada, praticamente vendido, a negociação não iria dar certo e ele iria voltar para o Flamengo. Mas dá uma olhada, rapaziada, nessas informações, em todas as informações envolvendo o Matheus Gonçalves que eu apurei. Olha só, galera, existe uma pressão interna quanto à venda de Matheus Gonçalves e o negócio, rapaziada, pode não acontecer. Assim como no negócio envolvendo o Vitor Hugo, galera, o Flamengo pode voltar atrás na venda de Matheus Gonçalves ao Cruzeiro, viu, rapaziada? Por 3,5 milhões de reais. Mas não para por aí não, galera. Continua, olha só. Vale lembrar que em 2024, a gestão antiga de Rodolfo Landim e Marcos Braz recusou uma proposta do Red Bull Bragantino na casa, rapaziada, de 6,5 milhões de euros, apenas por 70% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. Ou seja, rapaziada, na gestão anterior de Rodolfo Landim e Marcos Braz, eles recusaram a oferta do Red Bull Bragantino, porque o Matheus Gonçalves estava emprestado para o Red Bull Bragantino. E o Bragantino, rapaziada, colocou na mesa do Flamengo 6,5 milhões de reais. Porém, entretanto, a antiga gestão do Flamengo não aceitou. Aí vem o BAP agora. E o José Boto querendo vender o Matheus Gonçalves, de 19 anos, garoto promissor, cria da base do Flamengo, que tem talento, cara, esquerdinha, rapaziada. Querendo vender o cara por 3,5 milhões de reais. Aí eu faço a pergunta, rapaziada. Aí eu fico me questionando, pra falar a verdade, né, galera? Nem parece que o Flamengo ganhou ali quase 400 milhões de reais no Mundial de Clubes, né, rapaziada? Durante o Mundial de Clubes. Até porque essa diretoria do Flamengo de hoje parece que tá ali insana por vender jogadores. Parece que os caras ali tão loucos pra apurar dinheiro, né, rapaziada? Porque 3,5 milhões de euros não é um valor ali adequado para vender um garoto promissor, rapaziada. Ou seja, se a diretoria do Flamengo de hoje não parar com esse intuito e com essa questão de querer vender jogadores do Flamengo a todo momento, rapaziada, não vai para frente, né, galera? O Flamengo tem que segurar jogadores, tem que dar mais oportunidades para os jogadores. Mas quando eu reclamo da diretoria, quando eu vou falar da diretoria, tem muitos caras, né, rapaziada? Muitos aí que vão falar, torcedor Nutella, só sabe reclamar. Não vê o que eles estão fazendo. Mas não é, rapaziada. Eu não tô aqui para passar o pano
Eu não tô aqui, rapaziada, para aplaudir ali dirigente, para aplaudir ali presidente do Flamengo. Se errar, rapaziada, eu vou estar aqui, eu vou criticar. E se acertar, eu também vou aplaudir, né, rapaziada? Ou seja, quando eu posto informação, quando eu trago informação, tem muita gente que vai falar que é mentira, que não é verdade, mas não é, rapaziada. Eu só trabalho aqui com a verdade. E eu gosto, né, rapaziada, de sempre tá informando, deixando vocês bem informados. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, de Vitor Hugo, porque eu passei a informação que o Matheus Gonçalves estaria voltando para o Flamengo, que a diretoria do Flamengo meio que se arrependeu, né, rapaziada? A mesma situação aconteceu com o garoto Vitor Hugo, né, rapaziada? Cria da base do Mengão, que estava sendo quase vendido para o Famalicão de Portugal, viu, rapaziada? Olha só. O Flamengo informou oficialmente ao Famalicão que desistiu do acordo de cessão definitiva de Vitor Hugo. A operação nos moldes de 50-50 está descartada. De acordo com o dirigente do clube português, o rubro-negro agora pretende apenas emprestar o meia. O futuro do jogador segue indefinido, né, rapaziada? Ou seja, é o que eu vou falar sempre, a diretoria do Flamengo tem que acordar, não pode deixar jogador da base do Flamengo sair praticamente de graça, né, rapaziada? Assim como o Vitor Hugo quase sai do Flamengo, o Matheus Gonçalves ainda tá pendente, né, rapaziada? Essa diretoria ou segura o jogador ou vai sofrer as consequências mais na frente, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, porque hoje eu tô assim, tô falando só de saída, viu, rapaziada? Deixa eu falar aqui de Everton Cebolinha, porque o seu ex-clube, o Grêmio, propôs ao Flamengo um empréstimo com opção de compra, rapaziada, por Everton Cebolinha. Olha só, galera. Segundo o jornalista Fábio Vargas, o Grêmio enviou uma proposta ao Flamengo para contar com Everton Cebolinha no restante da temporada, rapaziada. A proposta envolve um empréstimo com obrigação de compra ao final do contrato e a diretoria do Clube Gaúcho já entrou em contato com o rubro-negro e aguarda agora, rapaziada, uma resposta. Olha só. O clube carioca avalia os termos da proposta e o papel de Cebolinha no elenco atual antes de tomar uma decisão. O atacante tem vínculo com o Flamengo até 2026. Ou seja, rapaziada, o Everton Cebolinha não vive um bom momento dentro do Flamengo. Everton Cebolinha ultimamente está sendo bastante criticado pelos torcedores rubro-negros. Falando em torcedor rubro-negro, eu vou pedir a opinião de vocês. Vocês emprestariam, rapaziada, o Everton Cebolinha para o Grêmio? Deixa aqui nos comentários para mim ver o comentário de cada um de vocês. Mudando de assunto, galera. E agora falando de Pedro, viu, rapaziada? Porque ontem eu trouxe a informação de que o Pedro não foi relacionado para o jogo de hoje contra o São Paulo. E hoje sai outra informação, rapaziada, que o Pedro pediu para sair ali no momento do treino. E por isso, rapaziada, o técnico Felipe Luiz, junto com a comissão técnica, decidiram não colocar ele, não relacionar ele para o jogo de hoje. Olha só. Na atividade de quarta-feira, faltando 10 minutos para acabar o treino, Pedro conversou com Márcio, auxiliar de Felipe Luiz, e disse que estava sentindo a perna, que estava sentindo dores, viu, rapaziada? Márcio o liberou do final do treino e o atacante ficou na fisioterapia e massagem até 1 hora. Saiu do treino, era 10h50 mais ou menos, rapaziada. Noticiou mais cedo que o Pedro abandonou o treino, viu, rapaziada? Thiago Asmar noticiou mais cedo que o Pedro abandonou o treino de quarta-feira no Flamengo, a quem confirme a informação, e disse que Pedro alegou dores, a que iria para o departamento médico, o que não aconteceu, rapaziada. Ou seja, ouvimos em off os dois lados envolvidos na história, a ver o que o Felipe Luiz fará nesse sábado na coletiva, rapaziada, a ver o que o Felipe Luiz falará, viu, rapaziada, nesse sábado na coletiva. Ou seja, segundo informações, o Pedro sentiu dores e pediu para sair, mas outras informações alegaram, rapaziada, que ele pediu para sair e falou que ia para fisioterapia. Porém, rapaziada, ele não estava na fisioterapia e por isso gerou essa confusão toda e ele não foi relacionado pro jogo de hoje, rapaziada. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de um desfalque bastante importante, só que do lado do São Paulo, galera. Olha só.
São Paulo terá um desfalque importante para o duelo contra o Flamengo hoje, rapaziada, no Maracanã. Lucas Moura seguirá em um cronograma físico e não será relacionado, rapaziada. Recuperado de lesão no joelho, o meio atacante não entra em campo desde o dia 6 de maio e ainda precisa de mais tempo de trabalho com a preparação física antes de voltar a jogar, rapaziada. Ou seja, o Lucas Moura não vai jogar hoje, vai ser desfalque para o São Paulo. Jogo, rapaziada, que vale liderança, que vale permanência na liderança para o Flamengo. Jogo, rapaziada, para o Flamengo espantar a zica de vez, rapaziada. Espantar toda a zica ali que está acontecendo. Porque depois do Mundial de Clubes, depois que o Flamengo perdeu o Mundial, rapaziada, foi desclassificado para o Bayern de Munique. Aconteceu tudo isso, né, rapaziada? Notícias envolvendo o Pedro, saída ali de Matheus Gonçalves e muitas outras coisas mais, né, rapaziada? Ou seja, hoje é o jogo ali pro Flamengo lavar a alma, espantar a zica de vez e continuar na liderança do Brasileirão. Mudando de assunto, rapaziada, continuando falando de Flamengo, deixa eu passar aqui pra vocês a provável escalação pro jogo de hoje. Olha só, galera. No gol vem o Rossi, rapaziada. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Nas laterais, o Wesley ou Varela, né, galera? Na outra lateral, Alexandro. No meio, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta. Numa ponta, rapaziada, Luiz Araújo. Na outra, Gonzalo Plata. E no meio, como todo mundo já sabe, o técnico Felipe Luiz vai utilizar o Bruno Henrique, rapaziada. A gente torce que o Flamengo ganha esse jogo do São Paulo, porque eu vou dizer, viu, rapaziada, se o Flamengo não ganhar esse jogo de hoje contra o São Paulo, pode ter certeza que a casa vai cair, o estádio vai cair inteiro em cima do técnico Felipe Luiz, por ele não colocar o Pedro para jogar, rapaziada. Mas a gente torce que o Flamengo ganhe, espante a zica e a gente continue na liderança do Brasileirão. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer, viu, galera, a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, sempre estão dando aquela força, dando aquela moral. Vocês são foda, rapaziada. E você aí que é torcedor rubro-negro, só que ainda não é inscrito, galera, no meu canal, corre, rapaziada, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, rapaziada. Valeu!